Olá, alunos do nono ano, passando para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, em segurança. Qualquer dúvida, gente, entre em contato, coloque lá na plataforma. Eu estarei prontamente para ajudá-los, tá? Então, preciso que vocês coloquem na plataforma. Vamos à nossa aula de hoje? A nossa videoaula de hoje, nós iremos dar continuidade à unidade 5, tá? Lembrando que a gente está falando nessa unidade sobre o continente asiático e nós iremos falar hoje sobre os aspectos populacionais, que estão nas páginas 152 a 159. Então a gente vai relembrar um pouquinho, né, sobre os aspectos naturais asiáticos, né? Falávamos na aula passada a respeito das planícies, dos planaltos, das montanhas, das depressões, os rios, né, que servem para o processo de navegação, que serve para o processo de energia, processo também de irrigação. Falávamos também na aula passada com relação aos climas e às vegetações, né, que são encontradas no continente asiático, tá? As florestas, né, as formações das florestas, tudo isso a gente falou dos aspectos naturais encontrados na Ásia. Hoje nós iremos dar continuidade, falar um pouquinho sobre os aspectos populacionais. E aí a gente começa falando sobre a desigualdade social, né? Essa desigualdade social, ela acabou tendo origem devido aos fatores históricos, econômicos e os próprios fatores também que são naturais. Então, ao longo do tempo, os grupos humanos, eles acabaram se estabelecendo através na parte das planícies, né? Então eles acabaram morando, né? Fazendo das planícies o seu habitat. E aí eles começaram a não só ocupar essas áreas de planície, como também as áreas que eram próximas aos rios e até mesmo aos solos, que eram favoráveis ao processo da agricultura. E aí essa concentração da população, ela acabou pegando partes do território da Índia, Bangladesh, da China e mais outros países que acabaram se tornando mais populosos do mundo, tá bom? E aí a gente fala um pouquinho sobre a população urbana. A população urbana no continente asiático, ela acaba sendo distribuída de forma desigual, tá? Tanto entre as partes urbanas quanto as partes rurais. Atualmente, a maior parte da população vive em áreas rurais, então elas se concentram mais nas áreas rurais do que nas áreas urbanas, devido ao processo mesmo que acaba sendo relevante com relação aos fatores econômicos, né, ao processo também de aproveitamento do solo, né? Então eles acabam se concentrando mais nas áreas rurais, tá? Porém, acontece que o crescimento com relação ao êxodo rural acabou sendo um pouco mais significativo. Por quê? As pessoas elas começaram a deixar o campo, né? Porque elas tinham condições, muitas delas tinham condições precárias de vida, né? Então elas vão para a cidade para buscar melhores condições de vida, né? Para buscar oportunidade dentro das empresas, né? Porque as empresas, as indústrias, elas começaram a ter um crescimento, né? Então, esse crescimento acabou gerando diversos empregos. Então, as pessoas começaram a sair do campo, né? E ir para as cidades, né? Em busca dessa melhor qualidade de vida, né? E com isso, acabou aumentando as taxas de urbanização, tá?
a gente pode dizer que lá em Singapura você não tem uma população rural, tá? Você tem somente a população urbana. E aí, a gente tem as aglomerações urbanas, né? O que são as aglomerações urbanas? É o conjunto de duas ou mais cidades vizinhas, né? Onde a cidade principal, ela acaba sendo mais populosa e acaba exercendo uma grande influência, tá? Eu coloquei para vocês aqui dois países, né, que acabam sendo mais populosos no continente asiático, que são a China, né, que a população urbana acaba tendo mais de 800 milhões de pessoas, e a Índia, que a maioria da população acaba sendo rural, tá? Então, essas duas, elas acabam fazendo parte dessas aglomerações urbanas. E aí, a gente começa a perceber que o crescimento urbano, ele acaba ocorrendo de uma forma muito rápida e bem intensa. E por conta disso, né, parte da população, ela acaba ocupando os lugares urbanos, mas acaba ocupando partes de periferias, né? Então, com moradias e serviços que são muito precários. Então, eles começam a ocupar as periferias que ficam próximo a esses locais, tá? E aí, esse crescimento, ele acaba originando, né? Acabou originando o desenvolvimento sustentável, tá? Esse desenvolvimento sustentável, ele acabou tendo grande relevância porque devido, né, a essa questão para assegurar essas pessoas que vivem em condições precárias, né, para ter sustentabilidade, para aproveitar, né, certos tipos de recursos, né? Então, esse desenvolvimento sustentável acabou assegurando a inclusão das pessoas. E por fim, né, a gente começa a estudar também a parte dos indicadores sociais, né? Os indicadores sociais, a gente pode perceber que nas últimas décadas, os países asiáticos, eles começaram a ter uma melhoria significativa, principalmente nos países que são os países emergentes. Quem são os países emergentes? China, Índia, Coreia do Sul, Tailândia, Turquia, Indonésia, Malásia, tá? Então, por quê? Eles são os grandes produtores também de produtos, né, de exportação também. Além disso, nós temos também o petróleo, né, que acaba tendo partes do petróleo lá em Omã, nos Emirados Árabes, né, no Catar, no Irã, na Arábia Saudita, no Kuwait. Então, eles acabam tendo aí essa melhoria. Porém, né, essas condições ainda assim causam diversos problemas sociais e econômicos que acabam tendo uma reflexão, né, muito baixa nos indicadores sociais, tá? A gente consegue observar que três países que acabam localizando-se no continente asiático que estão em guerra, né? Que sofrem bastante com essa situação de guerra, que é a Síria, né? Que vocês podem observar diversos refugiados, né? Vieram da Síria, né? Afeganistão e o Iêmen, tá? Que eles acabam enfrentando ainda diversos problemas com relação a tudo isso. E aí, essas situações de guerra, né, eles acabam sendo afetados pelo processo econômico e também acabam tendo essa diminuição de esperança e expectativa de vida, porque a qualquer momento eles
podem morrer, tá bom? Deixo para vocês aqui essas atividades, tá? Das páginas 152, 153, 154 até o número 4, 157, 158 e 159. Bons estudos, boa semana e até a próxima!